Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Vendecast. Nesse podcast aqui você vai aprender sobre marketing digital, empreendedorismo, negócios e tudo que você precisa saber para criar um negócio do zero ou escalar o negócio que você já tem aqui. Toda semana você vai encontrar aqui uma história de pessoa de sucesso, pessoa de resultado, para você aprender a chegar onde essa pessoa já chegou, trilhar o caminho que essa pessoa já trilhou e que talvez você queira trilhar, beleza? Antes da gente começar, a gente vai falar aqui do nosso parceiro, a Risca Placas. Se você quer fazer a sua placa de premiação, se quiser presentear os seus alunos, os seus colaboradores, os seus mentorados, você vai fazer a sua placa de premiação lá na Risca Placas. Você vai ler o QR Code que está aqui agora e vai marcar lá um orçamento sem compromisso nenhum. Eles vão te indicar aí a melhor opção de placa de premiação para os seus alunos e mentorados, beleza? E a gente está trazendo hoje aqui um convidado muito especial, que é o Matheus Palmas. É isso? Matheus Palma, aí, né? Matheus Palma. Irmão, tamo junto, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar aqui, eu vou te presentear aqui com essa placa aqui da Risca Placas. Obrigado, cara. Um presente aí para você. Pode abrir. Que legal, cara. Obrigado pelo convite aí, pelo presente. Tamo junto, galera. Para você que não conhece o Matheus ele tem a agência de marketing, agência de tráfego ali. Ele vem revolucionando os negócios locais, não é isso? É isso aí, cara. E tem também a comunidade dele, que hoje tem mais de 4 mil alunos, que ele vem ensinando outras pessoas a iniciarem nessa profissão, que é uma das profissões que mais cresce aí no mercado, é um dos negócios que mais cresce e não vai acabar nunca, né? Tem que falar, mano, o tráfego pago vai morrer? Não vai morrer nunca, porque agora que tá começando e todo mundo precisa de fazer tráfego. Irmão, se apresenta aí pra galera, quem é você, da onde você veio e como é que a galera te acha também nas redes sociais, pra gente começar aqui nosso bate-papo, beleza? É isso aí, cara. Obrigado, hein? Gostei, cara. Top demais. A Risca Placas. Muito bacana, a Risca Placas. Vou deixar aqui no cantinho, se eu posso deixar aqui mesmo. Cara, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Muito bacana poder compartilhar um pouco da nossa história. Eu vejo que é um mercado que, dentro daquilo que você faz, que eu acompanhei um pouco aqui, é interessante as pessoas saberem, né? Afinal de contas, sim, o que gira a economia desse Brasil são as empresas físicas, os negócios locais, né? Como a gente conhece na internet, mas para o empresário tradicional é a empresa, né? Empresa sim, física, um prestador de serviço. Então, sou o Matheus Palma, tenho 28 anos, sou casado, de Caçapava, São Paulo, né? Moro hoje em Taubaté. Nossa agência fica lá mesmo em Taubaté, presencial. A gente tem uma equipe. Vocês têm uma operação presencial mesmo lá. Exatamente. E estamos lá desde 2018. Então, desde antes da pandemia ali. A gente começou ali com um pouco de social media, criação de sites. Eu trabalhava no marketing interno de uma empresa de software. Legal, isso que eu queria até te perguntar. Cara, como foi que você começou? E o que você fazia antes de começar a sua agência? E como foi que você migrou para criar seu próprio negócio? Legal, cara. Eu trabalhei em uma agência antes de ter a minha própria agência. E foi ali 1 ano, mais ou menos. E antes disso, eu só fazia alguns freelancers mesmo, como designer, né? Eu comecei a trajetória como designer e aí fui para esse marketing interno de uma empresa. Então, eu digo que eu sou fruto ali de um intraempreendedorismo. Eu empreendi estando dentro de uma outra empresa, que esse nosso atual sócio também lá tem essa empresa até hoje, a Gsoft. É uma empresa de software e ERP para pequenos e médios negócios. Eu acredito que isso linkou muito também com o que a gente faz hoje. E, cara, ali a necessidade surgiu para atender alguns dos próprios clientes dele. Ele gostava do trabalho que eu fazia para a empresa dele e resolveu falar... Você criou um braço ali de prestação de serviço dentro da empresa dele. Exatamente. Por que não fazer uma outra empresa disso? E aí, inicialmente, começou como um braço mesmo. E aí, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, que a gente oficializou mesmo, CNPJ, uma nova empresa. E aí, o negócio começou a tracionar. Não é só eu e ele. Nós somos em 3 sócios, né? Que da hora. Eu, o Gil, que é o dono dessa empresa, e o Lucas, que era o cara mais do comercial dessa empresa. Então, juntou os 3 ali, né? Um empresário, cada um bom um operacional e ele o comercial. Daí, iniciamos a G-Media. Nessa época, aí, você lembra qual foi o maior desafio de vocês? Porque você trabalhava lá com os caras, então, querendo ou não, era outro tipo de responsabilidade. A partir do momento que você virou sócio, começou a empreender de fato, você teve ali outras responsabilidades. Sim. E você lembra qual foi o desafio para você na época? Cara, ali, principalmente, lidar com pessoas foi o primeiro ali já, porque como ele aportou já de primeira ali, além de bancar o nosso salário, meu e do Lucas, então a gente conseguia trabalhar não só por ele. E aí ele já trouxe uma pessoa já, então era uma pessoa, mas já dava um trabalho porque era uma coisa totalmente nova para mim, então eu não tinha que fazer o trabalho só por mim mais. E eu lembro que ele me falava assim, né? Eles me falavam, nessa época ali eu tinha 20,
Então, assim, eu já conheci um pouco do empreendedorismo, né? Fui introduzido no empreendedorismo pelo Flávio Augusto, né? Comprei o primeiro livro de empreendedorismo, foi o dele, Geração de Valor 1. Caraca. E aí, nisso, eles falavam, cara, estuda sobre pessoas. Um dia você vai ter uma equipe. Não sabia muito bem se ia ser uma equipe interna, se ia ser uma empresa com a gente mesmo, que estava tudo começando. Talvez aquilo ali ia crescer como uma equipe. No caso, cresceu como uma empresa. Mas era o que eles me falavam ali já. E, por exemplo, a primeira contratação ali que a gente trouxe mesmo, não ficou 2 meses. A gente contratou errado, não deu certo, não deu match, a gente teve que mandar embora. Aí já começa, né? Aí começou a vida real no negócio, né? Então, a primeira habilidade que você teve que ter ali foi lidar com pessoas, né? Qual que você acha que é as outras habilidades que você teve que aprender nesse percurso aí para você dar conta naquela época? Cara, ali, como foi ali antes da pandemia e já existia um prédio dele ali naquele momento e ele já tinha mais de 15 colaboradores, então a gente já tinha esse ambiente, então era uma coisa que depois da pandemia e durante a pandemia, os gestores de tráfego, né, essa profissão que ficou até cada vez maior, ela começou em casa, né? Muitos começaram em casa, a gente começou já numa empresa, começou num local, num espaço físico, então a gente teve que aprender muito sobre essa gestão mesmo de, cara, uma organização ali, de coisas básicas, de você ter um escritório, né? Muitas pessoas não têm isso e, cara, foi uma das coisas que a gente aprendeu muito. A parte de empresa mesmo, você, cara, saber analisar uma DRE, você saber analisar ali um pouco do financeiro. Eu não era o especialista nisso, mas o Gil, nosso sócio, anos de experiência, afinal de contas, ele tem um ERP, o ERP dele tem essa parte dentro do sistema e muito mais. Ele, cara, domina a área contábil. Então, assim, foram coisas que foi me chamando muita atenção, além do operacional. Eu não tinha muito tempo para olhar para isso, mas sempre que ele trazia, eu ficava encantado. Eu falava, meu Deus, cara, empresa é isso daqui, né? E nessa época, a tua função ali era gerir o tráfego. Gerir o tráfego. Das Como outras a gente empresas. Começou, vamos dizer, com 0, né, clientes, ele era o principal cliente, então eu fazia o design, aí começamos a fazer o social media. Aí aprendi a fazer o social media ali. Aí com isso já copy ali. Na época sem chat GPT, né? Era tudo raiz, era copy raiz. Hoje em dia todo mundo é copywriter. Então, hoje em dia todo mundo. É aquela copy simples para social media, mas organizava tudo ali no Trello, né? Então, de designer para social media, aí a copy, né, do post. Não vou dizer que eu era um copywriter, mas fazia a copy dos posts. Aí depois que veio a gestão de tráfego, mais ou menos 1 ano depois que veio a gestão de tráfego. Não foi nem no começo. Então tu não fazia, era só o design mesmo. Só o design. E aí como foi que você abriu a mente para que, cara, eu tenho que investir em conhecimento de tráfego, porque é por aqui que eu tenho que seguir? Aí foi 2019 ali, como a gente começou em 2018, no meio de 2018, ali para agosto, 1 ano mais ou menos depois, eu vi um anúncio do Pedro Sobral, falando, né, da comunidade Sobral de tráfego, né, hoje maior referência aí de tráfego do Brasil. E eu falei, cara, vou entrar na comunidade desse cara. Ele fazia as lives no YouTube, não tinha nem 5 mil membros da comunidade ainda, hoje ele já tem mais de 50 mil. E aí eu falei, cara, vou entrar. E nisso, como eu sempre gostei de números, por isso que essa parte, né, das finanças me encantava muito. Eu sempre fui esse cara dos números ali. E o tráfego design é puro isso, métrica, né, cara? Pura, né? Eu falei, nossa, então é isso que eu vou me dedicar. E aí, com isso ali, com essa abertura que a gente teve dentro da comunidade, de poder escrever para as pessoas, eu compartilhava tudo que a gente fazia. E como eu acredito que naquela época, ali 1 ano depois, mais ou menos, a gente já devia estar beirando uns 10 clientes ativos. Na época era bastante. Sozinho assim, né? Eu tinha mais uma pessoa que me ajudava. Isso aí não tinha virado pandemia ainda não. Um pouquinho ainda antes. Não, foi um pouquinho antes. Aí, cara, ele fez um desafio lá para fazer um vídeo que serviria como anúncio para ele. E quem fizesse o vídeo mais criativo ia ganhar uma consultoria gratuita com ele. Na época ele fazia isso no YouTube, hoje ele não faz mais. Eu lembro eu ganhei, cara, eu ganhei uma oportunidade de eu e meu sócio ali, Lucas, a gente foi ali pra, cara, receber ali aquele conhecimento dele. E nisso foi interessante, porque ele já devia ter feito, sei lá, umas 12 consultorias, e todas de infoproduto e uma ou outra de e-commerce. Aí quando chega ali com a gente, ele falou, tá, e aí, o que vocês vendem e tal, qual que é o produto? Eu falei, não, atendo aqui uma papelaria, atendo material de construção, uma imobiliária. Daí foi onde, cara, a mente explodiu e até então ele tinha feito uma live só de tráfego para negócio local, que foi interna, né, dentro da própria comunidade. Essa foi no YouTube. Então, tipo assim, na época foi um dos primeiros conteúdos, se não foi o primeiro, assim, a difundir mesmo essa. Como foi para vocês? Que querendo ou não, ele
Ele virou um canhão de mídia para vocês. E o que você acredita o que beneficiou vocês depois disso? Chegou mais cliente? Como foi? Cara, chegou mais clientes, primeiramente, foi muito mais clientes. Até então eu nem tinha minha comunidade ainda. Eu não tinha essa visão de ter de ensinar, né? De ensinar, não tinha muito. Apesar de gostar muito de vídeos, né? Você até me perguntou ali o que eu fazia antes. E essa minha facilidade com criação, por isso que eu criei um vídeo que eu acredito que chamou a atenção dele. Eu vi que você cria conteúdo pra caramba ali. Eu gostava muito de fazer vídeo. Eu tenho vídeos meus no YouTube de 15 anos atrás, cara, não listados lá. Mas eu fazia vlog, eu fazia gameplay. Então, cara, eu fiz curso já de audiovisual quando eu tinha ali 15, 14 anos. Então, eu gostava muito, cara. Então, vídeo pra mim sempre foi uma coisa, cara, tranquila e que era prazerosa pra mim. Stories, né? Eu gravava stories desde quando lançou o Instagram. O Stories eu já gravava, aparecia, falava. Então você juntou o útil ao agradável. Cara, eu já queria falar aqui. Agora eu tenho a possibilidade de ensinar outras pessoas, deu certinho. Mas ainda assim foi mais clientes num primeiro momento. Então eu lembro que ali foi onde a gente teve uma conversa ali na sociedade de falar, cara, a gente não tinha noção do que estava acontecendo ali. Não era muita gente como é hoje, mas a gente falou, cara, tem que crescer. Chegou, acho que, sei lá, uns 10 leads ali de uma vez só, e para nós já era muito. E caras interessadíssimos em fechar. É diferente, é lead qualificado, né? Não é que chegou 100 para fechar 10, chegou 10 pontos de bala. Exatamente, cara. E aí, mas isso da primeira leva. E aí continuou, porque a live continuou no YouTube. Depois ele me chamou pra fazer mais uma live para dentro da comunidade. E depois outra. Aí depois ele chamou para gravar o primeiro curso lá. Nossa! E nisso, até então, eu não tinha gravado o meu curso ainda. E teve... Quer que você gravou conteúdo para dentro da comunidade, Pra dentro da comunidade. Eu virei um criador de conteúdo dele. Porque ele falou, cara, não tem outro cara que fala de negócio local. Eu não conheço nenhum outro. Ele gostou de mim ali, né? Eu consegui agregar. E aí fomos juntos ali, cara. Fui em eventos presenciais ali na época, no início de um mastermind dele, que ele chamou grandes autoridades ali do tráfego. Eu tive lá presente naquele começo, isso 2019, 2020. Aí gravei um primeiro curso lá na comunidade, que foi da minha casa, ali mesmo do próprio escritório. Depois gravei outro no estúdio dele e regravei. Então, assim, cara, foi muito bacana, eu agradeço muito a ele. Cara, a gente desenvolveu, querendo ou não, aquela parceria, né? Eu agregando para ele e ele agregando ali pra gente. Todo mundo ganhou, né? Então, cara, depois, né, ali em 2020, foi em 2022, quando a gente decidiu abrir essa comunidade, porque as pessoas, eu ficava ali no Instagram, respondendo caixinha. Você criou uma demanda, né? E você aí, criou uma cara, demanda reprimida e tinha que... Vamos lá, vamos lançar. As pessoas estão aqui querendo, por que não, né? E aí, como foi essa primeira turma? A primeira turma parece uma história linda, né? Mas vem um declínio aqui agora, porque eu falei, não, vou fazer um lançamento aqui, né? Vou fazer uma live, um Zoom. Aí fiz um Zoom fechado, eu colocar 100 pessoas. Consegui colocar 100 pessoas nesse Zoom. Eu falei, não, vou vender aqui agora. Mas não sabia nada de pitch de venda, não tinha estudado a fórmula, não tinha estudado o que era o lançamento. Você fez por conta ali. Fiz por conta, falei, entreguei lá o ouro, aí chegou no final de comprar, era uma comunidade ainda que eu queria vender, estilo Ícaro de Carvalho, que era uma assinatura mensal. Então eu não queria vender um curso tipo fechado. Novo mercado. Exatamente, eu cobrava ali, era R$67,90, se eu não me engano. Nossa, e aí eu falei, cara, doido, como é que você me cobra um negócio desse? Não, e ainda eu vendi 4 só, cara. Nossa, eu fiquei frustrado, eu falei, meu Deus, cara. Foi que eu vi da minha vida. Melhor continuar com a agência aqui mesmo, deixa quieto. E aí na época a gente fez numa plataforma que era o ChatPay, que depois virou a Rubla, hoje em dia, né? Bem conhecida. Na época acho que era ChatPay, eu não lembro o nome. Enfim, e aí, cara... E como foi? Tu pensou em parar? Como foi? Falou, não, cara, vou mexer com isso aqui não, vou mexer mesmo. Deu uma frustrada, assim, só que vamos dizer assim, como a agência sempre tomou muito do nosso tempo, então a gente não teve nem tempo pra ficar triste, vamos dizer assim. Deu aquela tristeza, você imagina. 5 segundos ali de tristeza e volta vida normal. E agora vamos fazer, Lucas. Agora a gente vendeu pra esses 4, vamos entregando, a gente vai vendendo. Esquece esse negócio de lançamento, vamos vender todo dia. Só que nessa foi indo, aí foi crescendo. Aí chegou a bater ali os meus 50 assinantes. O ápice assim mesmo que a gente bateu de assinantes ativos, que a galera assinava. Isso continuava 60 e pouco. Continuava, R$67. Aí a gente chegou a bater uns 300 assinantes de uma vez só. E aí isso já tinha passado mais de 1.000 ali, cara, nesse tempo todo de assinatura. Aí foi onde a gente falou assim, não,
vamos fazer um curso mesmo, né? Mesmo nome. Isso foi uma coisa que eu acredito que foi bacana, porque desde o princípio, né? Método Navegantes. Ali era Navegantes porque veio a ideia de, tá todo mundo aí navegando na internet. E a nossa ideologia sempre foi de barco, de tá todo mundo no mesmo barco, azul, mar. Aí a gente criou um nome meio fantasioso assim, que não tem a ver com uma metodologia em si, mas é um nome que pegou por conta do tempo que ele já tá aí no mercado, né? Desde 2022, então muita gente... Né, esse nome foi propagado. Ficou na boca da galera. Aí depois que a gente migrou para curso, é que o negócio foi avançando, assim, sabe? Muito bom. Cara, eu queria te perguntar um negócio. Você falando aí que teve a frustração ali e tal, só que você não deixou a peteca cair, foi indo. Eu queria que você falasse pra galera esse lance de... Tem muita gente que começa hoje na internet... E eles acabam que ele começa uma coisa, aí não dá certo, ele muda para outra, aí ele se frustra, ele não sabe lidar com aquela frustração e ele acaba desistindo. E eu acredito que a maioria das pessoas que não tem resultado no digital é porque elas desistem. Não é nem porque o nicho que ela tá, o mercado, que tem mercado para todo mundo, tudo funciona na internet. Eu acredito que ela não tem resultado de fato porque ela desiste. O que você teria para falar para essa galera que através da sua experiência, daquilo que você viveu e que você provou aqui por A mais B que o fato de não ter desistido é o que te trouxe até aqui, onde é que você tá. E tem muita galera que fica pulando de galho em galho, tenta uma coisa, vai pra outra, aí beleza, fez 4 vendas, tem gente que já ia parar aí, já ia pra CLT de novo. Cara, eu vi uma coisa ali na época, foi ali entre nós ali, né, entre nós 3 ali, aí o nosso sócio ali mais velho falou, irmão, tudo dá dinheiro nessa vida, cara, se você fizer qualquer coisa, se dedicar, você vai conseguir tirar uma grana, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça ali, que eu tava com a agência, mas eu tava ali naquela questão de vender como afiliado. Eu queria muito vender como afiliado, porque eu via já a galera ali fazendo uma grana com isso. E não tava errado. Mas ele falou, cara, vamos dedicar a ti, sem ele saber muito do mercado em si, mas ele falou, vamos dedicar em uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Então eu fui encorajado ali por ele. E é o que eu digo para todo mundo, que, né, como você falou, às vezes não é um nicho que a pessoa escolheu errado, não tem nada a ver às vezes com a frustração de ter vendido pouco ou de tomar muitos nãos, de se decepcionar. É mais sobre persistir e eu digo mais, sobre você focar em uma coisa por pelo menos um bom tempo, para você pensar em diversificar ou pensar em querer abrir um novo braço, alguma outra coisa. Porque a agência, ela foi com 3 anos de agência que a gente abriu esse braço ali de educação, que começou dessa forma, o Ato Vendas, mas depois ele veio se tornar um braço mesmo e hoje ele é muito relevante para nós em termos de faturamento, a gente vende todos os meses, avançamos depois para mentorias e consultorias para donos de agência de negócio local, empresas internas que querem, empresas que têm time interno de tráfego, então ali você pega ali uma escola de idiomas e aí o cara tem um time de tráfego, tem um time comercial, a gente entra com essa inteligência de tráfego lá para ele. Mas assim, hoje a gente diversificou para 2 frentes, mas eu vejo que insistindo em um nome, insistindo em uma marca, dentro de negócio local, né, de tráfego pago, existem muitas possibilidades de você trabalhar com lançamento. A gente já teve propostas ali, não, vamos trabalhar nesse lançamento aqui. Já teve propostas, pega esse e-commerce aqui também. Então, acho que a maior sabedoria... Cara, a maior sabedoria foi em aprender a dizer não para várias coisas que apareciam. Que então, vocês são focados em negócio local, não é em infoprodutor, não é em lançamento, é negócio local. E foi uma escolha mesmo intencional, assim, sabe? Porque dava vontade de pegar um e-commerce, aparentemente parecia ser melhor, mais fácil. Imagine você. Tipo assim, e para vocês verem, galera, que tipo assim... Essa parada do foco é muito importante. Porque querendo ou não, você ganhou um canhão, você criou uma oportunidade de um canhão de mídia ali, que foi o Sobral, que apontou um canhão de mídia para você. Imagina a demanda que chegou para você. Então, uma coisa é o cara que não tem demanda nenhuma e fala, pô, apareceu isso aqui para me pegar, apareceu essa outra. O cara não tem escolha, ele tem que pegar. Agora, imagina para você que criou essa demanda de todos os lados e você teve a maturidade de dizer não para esses outros nichos e focar naquele que deu certo. A galera hoje, ela tem muito essa dificuldade, ela às vezes quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Vamos trazer agora para o teu nicho, que é o tráfego para negócio local. Muita gente está aqui agora, às vezes não sabe por onde começar e ela se identifica com você, se identificou com você e ela quer, quero ser um gestor de tráfego, quero prestar serviço para negócios locais. E por onde que esse cara tem que começar, velho? Assim, o cara que ele escolheu
pô, quero ser gestor de tráfego, se identificou com o Matheus. Por onde que ele tem que começar? Legal. Eu vejo que o primeiro passo é o cara aprender a vender o próprio serviço dele, antes mesmo até de aprender o tráfego. Eu digo isso, pode ser um pouco meio, nossa, como assim? Vou vender depois para entregar. É porque o tráfego em si, a ferramenta, a forma de vender, nada mais é do que você saber manusear os botões da forma mais simples possível. Hoje é muito intuitivo. O tipo de campanha que você vai subir, 90% para os negócios locais vai ser um tráfego ali para o WhatsApp. Então, o que você precisa para vender é entender do que você está vendendo, sim, do tráfego. Mas é isso, eu pegaria e analisaria ali, cara, eu preciso vender uma proposta ali para aquela padaria que está aqui perto de casa. Então, eu vou lá, o que eu vou fazer? Vou chegar nele, eu preciso fazer ali um mínimo de pitch de venda ali para ele. Então, eu preciso conhecer um mínimo de tráfego, mas esquece essa parada, né, não, eu preciso aprender o tráfego. E sim eu preciso mostrar para ele que existe uma oportunidade dele vender através da internet e não só na internet, né? Os donos de negócios locais, eles vão pensar, a maioria deles, os pequenos principalmente, que eles precisam ter um site, um e-commerce, mas muitos não sabem que podem vender através do WhatsApp, do direct. Eles têm a maior ferramenta de vendas que tem. Exatamente. Então, assim, se você pegar e falar assim, não, eu vou convencer esse empresário de que através do WhatsApp eu vou gerar leads para ele e eu vou gerar oportunidades de venda para ele. E se isso fizer sentido, ele vai seguir, vai querer fechar. Aí, depois, é claro, entra os detalhes assim, né? Não tem como você aprender uma coisa e não a outra. Sim. Mas eu diria que ter essa coragem, né? Essa vontade de entender qual que é o fluxo ali que você entrega para um dono de negócio local, que é basicamente você falar que você vai gerar oportunidades de venda para ele, vai gerar leads para ele, e se isso interessar, ele pode fechar e você vai se comprometer de entregar aquilo ali. Você que conversa hoje com essas pessoas que querem aprender a fazer tráfego, criar o próprio negócio ali, qual é as maiores crenças dessa galera? Que tem muita gente que fala, isso aí não funciona para mim, eu não vou aprender a fazer tráfego. Quais são as maiores crenças negativas assim, que a galera tem, as objeções que ela tem para entrar no mundo do negócio local? Legal. Em relação ao empresário, vou falar do empresário e do próprio gestor em si. O empresário, dono de negócio em si, ele vai olhar para que muitas vezes ali, curtidas, seguidores, isso aí não vai me fazer vender mais. Ele vai olhar para isso. Ele não conhece que existem o tráfego no WhatsApp, que existe um tráfego para um direct, que você pode fazer o formulário nativo, gerar uma demanda, Instagram, ali. E hoje em dia o próprio Facebook ali, ele permite você integrar com ferramentas de CRM e tal. O cara não entende nada disso. Então, assim, ele acha que o tráfego é você... por muitos que já testaram... Que é vaidade só ali, seguidor e like. E muitos foram frustrados, então muitas vezes eles receberam isso e ficaram com isso na cabeça. Então, essa é uma primeira crença que a gente tem que quebrar. Outros que já têm um nível de consciência maior, falando de empresário ainda, vão ter a crença de, mas só vem lead ruim. Eu já fiz e, cara, um monte de gente perguntou e ninguém comprou. Muito lead para pouca venda. Até mesmo porque a maioria desses empresários, eles estão acostumados de chegar lead no WhatsApp dele de forma orgânica ou de indicação. Então se vem 10, ele fecha 7. Aí no tráfego, quando ele vê lá que chegou 10, ele fechou 2, ele acha que está ruim. Mas aí se entender a fundo a taxa de conversão, do mercado, às vezes não está tão ruim assim. É só uma perspectiva, né? E um modelo que tem que escalar melhor. Isso do empresário. Agora, do gestor de tráfego mesmo ali, o cara que está começando, qual que é a barreira de entrada ali para ele, a principal objeção dele é de vender, cara. Eu converso com muitos gestores e a maioria não sabe vender. Ele não tem coragem de cobrar ali uma mensalidade mínima de R$ 1.500. Se o cara apertar um pouco, ele já diminui um pouco e aí com isso ele acaba atendendo muitos clientes para ter muita demanda e não ganhar o suficiente, né, para ele conseguir gerar aquilo ali e ficar satisfeito. Então eu vejo que para os gestores assim a maior barreira é essa. E uma segunda barreira que teria é o mito do cara ter que entender tudo. Os caras chegam para mim e falam assim, não, mas aí o Tag Manager, e o Analytics, e o GA4, e cara, eu falo, calma, cara, nem eu conheço tudo isso daí. Eu tenho uma agência, eu tenho um negócio, funciona. Porque assim, as pessoas... O cara tá preocupado com coisa que não é pra ele se preocupar, cara, né? Tem que aprender tudo de uma vez. E eu vejo que não é assim. Se você souber ali aqueles 10%, mas que fazem você já ir dando os passos, depois você vai... Tem muita coisa que você não vai nem gravar.
né? Pensa o cara vier e falar assim, você é o cara do tráfego pago, então instala aqui para mim, né, a tag de conversão do GA4 com a API de conversão aqui agora. Eu falo, cara, eu sei o que é isso, mas você pediu para mim, eu não sei como é que faz não, porque muita coisa é tutorial que você vai ver, é passo a passo. Para que eu vou gastar minha mente gravando algo, a não ser que eu fizesse aquilo ali todos os dias, né? E sendo que é algo bem específico, né? Não é todos os clientes que vão ter aquilo ali. Eu gravo, eu uso a minha memória, a minha mente para gravar estratégias, para ter repertório de ideias, de conteúdo, enfim, isso sim, né? Então, é uma visão que eu trago, assim, pra galera, né? Que fala, calma, cara, não precisa... Respira. Saber tudo, não precisa. Muito bom. Cara, hoje, vamos ensinar pra galera aqui qual a melhor forma de você fechar o primeiro cliente de tráfego para negócio local. O que você passaria para ela? Cara, é o seguinte, você está do zero aí agora, você já fez algum curso aí de tráfego, ou então o cara já passou por um treinamento seu ou de qualquer outra pessoa, ou aprendeu no YouTube mesmo, Sim. E ele quer arrumar o primeiro cliente dele. O que esse cara tem que fazer para ele fechar o primeiro cliente dele? Legal, cara, muito massa. Assim, a primeira ideia que o cara tem que ter é de onde que vai vir esses leads, né? Ele vai, como eu falei aqui num exemplo, ir ali numa padaria da esquina, numa academia, numa barbearia. Eu dou a dica que o cara ele tem algumas redes de relacionamento que às vezes ele nem pensa. Mas, por exemplo, todo lugar que você consome, como eu falei aqui, uma barbearia, às vezes o cara já foi num nutricionista, ele já foi num dentista, ele vai num mercado, vai na padaria. Só aqui, ó, eu falei 5 coisas, mas tem pelo menos umas 10 coisas que você consome, que você é cliente, que você já poderia falar do que você faz. Então, eu sou esse cara que onde eu chego, se eu tenho oportunidade, eu falo do que eu faço. Então, eu tô num restaurante ali, o gerente veio, de alguma forma, alguém que eu vejo que é autoridade, fala, caramba, eu trabalho com marketing, cara. Pô, que legal isso aqui, dou um elogio, começo a puxar um assunto. Cara, às vezes coisa que eu vou arrumar no carro. Acho que falta coisa, muito cara. isso pra galera, né? Ter esse tato de ver as oportunidades. Isso que você tá falando é muito importante. Tipo assim, cara, você vai no nutricionista, você vai no dentista. Às vezes o cara tá querendo entrar nesse mercado e tá lá ele no dentista com a boca aberta e pensando assim, cara, onde é que eu arrumo um cliente? Exato. E o cara tá lá na frente dele. Cara dele. Exato. E você é cliente dele, então ele já tá desarmado ali, né? Ele vai falar com você de uma forma diferente do que alguém que chega para oferecer direto, porque você já colocou o dinheiro no bolso dele. Outras fontes, né, que eu vejo é de amigos mesmo. Então, assim, às vezes a gente pensa, mas eu não tenho amigo que é empresário, não tenho amigo que é empreendedor. Mas você tem amigo que trabalha em alguma empresa. Então, às vezes eu tenho um amigo que trabalha numa ótica. Poderia chegar nele, ele é vendedor lá, não é nem autoridade. Chego nele e falo, cara, quem que é o seu gerente aí? Passa o contato dele para mim, fala de mim lá para ele. Então eu digo que se você pegar a sua lista de amigos mesmo, chegados, conhecidos, familiares, enfim, que trabalham em alguma empresa, que prestam algum tipo de serviço ou trabalham com alguma prestação de serviço, nem que eles não sejam dono, não sejam especialistas, mas que eles te coloquem em contato com o dono. Isso são 2 fontes mais tranquilas e fáceis do cara iniciar, né? Outras fontes que talvez são inexploradas pela galera, mas é você chegar em quem tem a carteira de clientes de empresas, B2B já. Então, você chegar num contador, você pode fazer uma parceria com contadores, porque esse cara tem um monte de empresa na carteira dele. Você pode criar relacionamento no banco com a conta PJ, se você tem uma empresa, já está um pouquinho no nível legal, esse cara ele tem um monte de empresa na carteira dele, porque ele não atende só você como PJ. É verdade. Então, assim, são fontes de... Eu sempre olho, assim, representantes comerciais, por exemplo. Uma vez eu estava na barbearia e eu vi o cara. Aí ele trouxe lá uma pomada. Falei para ele, você entrega para várias barbearias essa pomada aí? Ele, eu entrego para 100 aqui na região toda. Eu falei, são todos clientes seus? Ele, clientes meus mesmo. Eu falei, caraca, imagina se eu consigo fazer esse cara entender meu serviço e ele ganhar de alguma forma e ele me indicar para essas 100 barbearias ali. Às vezes você prestar um serviço para ele, cara, é o seguinte, eu vou fazer o teu aqui e eu quero que você me indique para tantas pessoas. Claro, não é assim que vão fechar, mas, cara... criar oportunidade. Criar oportunidade, que uma pequena porcentagem ele fecha, eu já vou aproveitar, né, de uma oportunidade. Então, eu diria que o primeiro passo é esse, o cara identificar de onde vai vir esses leads. Então, uma vez que ele tem essas ideias, né, que a gente conversou aqui agora, aí vem pro passo de você oferecer mesmo, né, o trabalho. E, de alguma forma, hoje, você cobrar, né, gerar o valor ali do que você cobra e o cliente aceitar aquilo ali, o que vai fazer o cliente aceitar é o resultado que ele vai sentir daquilo ali. Então, a gente não tem que vender, eu vou subir tantas campanhas, eu crio tantos públicos, eu faço tantos criativos. Isso é você vender o que você faz ali. Vender o valor para o cara, que é a mentalidade de quem está começando, você vai receber
investindo R$1.000 por mês, uma média ali de 5 leads, você vai receber X leads aí na sua operação. Se você converter tantos por cento, é tanto de venda. Seu ticket é quanto? R$500, então você vai faturar X. Eu faço já essas contas, sem prometer nada, claro, mas eu dou uma ideia do cara do que ele pode ganhar com aquilo. Que ali. É possível ele faturar. Que é possível. Assim, e aí eu vou falar para ele, o que vai determinar se a gente vai alcançar isso, se a gente vai ultrapassar isso, é o trabalho. E o trabalho a gente está aqui para fazer. Então a gente vai trabalhar de mãos dadas aqui, mas é vender o resultado. O empresário, no final das contas, ele quer o resultado. Ele não quer saber o que você vai fazer, como você vai fazer, às vezes ele nem vai entender, você vai tentar explicar. Uma vez eu já ouvi isso, né, logo no começo ali, um empresário amigo, até assim, conhecido, dono de uma corretora, e eu fiquei lá falando do tráfego para ele, falando. Ele falou, cara, sou seu cliente, mas sou seu amigo também, vou te dar um toque aqui como amigo. Cara, você falou aí do tráfego, achei lindo, maravilhoso, mas eu não entendi nada. Então, assim, cara, não adianta você falar isso aí pra mim, irmão. Me desculpa, cara, você tá perdendo seu tempo aí. Tipo assim, ele falou até de uma forma franca, e eu fiquei até, caramba, ouvi aquilo ali que eu falei, nossa, fiz o cara perder o tempo dele, né? Que é real, né? E ele deu um toque, eu falei, cara, não faz isso com todo mundo mais, não. Vai na manha, que eu tenho certeza que o que o cara quer saber não é como fazer, é o resultado daquilo ali, né? Muito bom. Uma pausa aqui nesse episódio para te falar. Você já imaginou o seu melhor vendedor vendendo para você 24 horas por dia? Pois é, isso é possível através de inteligência artificial. Imagine um agente de inteligência artificial vendendo para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, isso é real. Isso você consegue através da nossa plataforma Fire CRM com IA. Se você quer agendar uma demonstração gratuita, é o seguinte, você vai ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela agora e agendar a sua demonstração. Você vai ter o melhor vendedor do mundo vendendo para você 24 horas por dia. Cara, eu vejo que você é muito bom de comunicar, muito bom da comunicação. E eu vejo que a maior dificuldade da galera é ter essa comunicação. Como que a galera pode desenvolver isso e criar essas oportunidades? Porque, tipo assim, pra mim e pra você, hoje é muito fácil. Tipo assim, eu chego no lugar, eu vou criar uma oportunidade. Eu te trago aqui, eu já consigo, eu sei o que a gente pode ter de parceria junto, eu sei o que a gente pode conversar, eu sei o que eu posso agregar. A gente tem esse feeling. Só que eu vejo que a galera, às vezes, ela reclama de não ter oportunidades, mas pelo simples fato dela não desenvolver isso. Tipo assim, o que você acha que foi primordial pra você? Ou você já tem isso? É dom? O que é? Cara, e tem gente que fala, né, o cara tem o dom pra vender, o dom pra se comunicar. Tem, eu acho que tem. Tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. Você vai ter só que estudar um pouquinho mais, irmão. Se dedicar um pouquinho mais. Mas o que a galera tem que fazer para desenvolver esse lado e ela aprender a criar as próprias oportunidades? Legal, cara. Eu sou um cara totalmente improvável nessa área da comunicação, eu digo. Então, para quem acha que muitas vezes não tem essa habilidade, eu sou desse time, porque eu acredito que o que me tornou mais claro na comunicação, que trouxe essa clareza, que me deu esses gatilhos de ir atrás da oportunidade, foi exatamente a necessidade. Então, eu fui movido pela necessidade. Uma dica prática que eu daria, que eu fiz muito e hoje eu enxergo que me fez bem, mas na época eu fazia de forma, né, despretensiosa ali. Inconsciente. Foi criar os vídeos. Então eu sempre gostei de criar muitos vídeos. Eu tenho vídeos que eu nem publiquei no YouTube. Tem muitos que eu publiquei, já não é mais, não tem nada a ver com hoje mais, mas eu fazia vlog de tudo. Então assim, conforme você vai falando, você vai praticando. Eu recebi esse feedback lá atrás, cara. Quando eu tava no ensino médio ainda, eu não sei porquê, mas eu tinha na minha cabeça, acho que foi alguma coisa de alguma apresentação que eu fui mal. E aí alguém falou pra mim assim, nossa, esse cara não sabe nem falar direito e tal. E aquilo ali entrou. E quem me conhece nos bastidores assim, sabe que numa mesa eu vou ser o que menos vai falar. Eu não sou o cara mais extrovertido, que vai chegar animando o rolê, aquele cara que faz todo mundo dar risada e tal. Eu sou extremamente na minha, introvertido. Sou de falar pouco assim com as pessoas, no sentido de que é a pessoa que já tá no meu convívio ali natural. Mas essa parte de comunicação que envolve o negócio é porque quando entra nessa mentalidade, pô, aqui eu tô falando de negócio, é a minha oportunidade e é a necessidade. Então, a necessidade é o quê? É os nossos sonhos, nossos desejos, né? Então, assim, uma parada mais de mentalidade é se mover pela necessidade, igual eu falo pro meu irmão isso, falo para outras pessoas, eu falo, cara, tem ali uma necessidade que às vezes é um sonho, um carro dos sonhos, uma casa dos sonhos, e às vezes é a necessidade que realmente é o do dia de amanhã.
É o pão que você precisa para amanhã. Então você vai estar olhando para isso, você vai ficar parado, né? Não tem como. Então até o cara que não fala tem que aprender a falar, né? É verdade. E a questão da dica prática seria isso, cara. Eu gravei muito vídeo antes no YouTube para mim mesmo. Agora com a agência já há quase 8 anos, gravando vídeo pro YouTube, nosso canal, lá tem mais de 100 vídeos. Os nossos encontros, né, dos navegantes, já tá na live 160. Então, assim, não é semanal, por um tempo era semanal, depois ficou mensal. Já fiz lives com muitos convidados, já fiz podcast. Se você é navegante, aí deixa um comentário aí, tá? É isso aí, ó. Já fiz muitos convidados, já participei de muitos podcasts como convidado. Já gravei muito stories, gravei muito reels. Então, assim, se for contabilizar, gravei muita aula para a comunidade, aula para minha comunidade, já atualizei umas 2, 3 vezes. É treino, véio, é fazer. Cara, fazer. Acho que nos últimos 8 anos eu fiz muito. Então, repetição. Assim, repetição. O cara aqui, mas eu não tenho como fazer muito, eu tô começando agora. Grava uns vídeos aí para você, grava uns stories ali no Melhores Amigos, coloca só uma galera que você confia, que vai te incentivar e vai confiar, né? Não vou nem dizer amigo em si, ou às vezes melhor amigo, porque às vezes nem esse vai te incentivar, né? É pior, esse é o que vai zoar e vai te bloquear. Na maioria das vezes é o amigo que vai falar, o que tu tá arrumando aí? Coloca uns caras que estão na mesma pegada que você e tal, ou nem que tenha 2, 3 pessoas, mas desenvolver isso aí, a dica prática seria essa, cara. Boa. Treinar de forma natural ali. E repetição. Cara, o seu posicionamento é muito legal ali no Instagram. E qual que você acha que é a importância do gestor de tráfego ele ter um posicionamento no Instagram? Porque antes era muito fácil, ninguém nem conhecia o gestor de tráfego. Era um cara muito low profile ali, muito anônimo. E só que esse cara, ele tem que vender. E hoje, muitas das vezes, quando eu quero contratar alguma coisa, algum serviço, eu vou procurar quem é o cara, vou procurar quem é o Instagram. É igual quando eu vou trazer um cara aqui, a primeira coisa que eu vou olhar é o Instagram do cara, quem é o cara, o que ele faz, como que ele se comunica, quem é o público dele. E hoje em dia a galera tá querendo muito isso, né? Tipo assim, o gestor de tráfego, mas qual é o teu Instagram? Deixa eu ver. Não, o cara é low profile. Tem o cara que vai vender sem postar nada lá e tudo mais, mas qual que você acha que é a importância do gestor de tráfego, dono de agência, por exemplo, ele ter um posicionamento no Instagram? E qual a diferença também para o cara que não tem? O que é a vantagem de ter um posicionamento? Cara, esse é um dos conteúdos e um dos assuntos que eu mais estou interessado em falar ultimamente, que eu estou estudando e pesquisando muito e vendo as referências no mercado, porque apesar da gente falar de tráfego pago, a gente sabe que o que vai convencer o cliente, um cliente bom, um cliente que é o perfil ideal mesmo, é o cara que vem através do que ele conheceu e não o que ele viu de um anúncio direto. O anúncio direto converte, a gente sabe, mas tem que alcançar muita gente para converter uma pequena parte. Investir muito, com o tráfego ficando cada vez mais caro, imposto agora vindo sobre E agora o imposto, hein? Vocês estão lascados. O negócio, cara, é dominar também o tráfego orgânico, que é o posicionamento no Instagram, que é o tipo de conteúdo que você faz. E eu tenho visto que o algoritmo em si do Instagram, das outras mídias, YouTube, Shorts, enfim, tudo que a gente tem aí hoje de canal, ele tem priorizado e ele vai mudando. Conteúdo é cíclico, o formato é cíclico, cada hora é um formato. Hoje, o momento atual, eu vejo que é aquele que a galera tá falando hoje de conteúdo lo-fi, que é aquele conteúdo simples, sem nem edição. Porque por muito tempo já foi aquele conteúdo com muita edição. Então, são ciclos, né? Vai se renovando. Se a gente for entrar nisso aqui, a gente vai ficar relembrando de ciclos de tipo de conteúdo. Lembra daquela época que tinha aqueles conteúdos que era uma barrinha em cima, uma barrinha embaixo, ia carregando aquela barrinha embaixo? Cara, assim? Eu sou dessa época aí, então, você tá me entregando aí. É o tempo do nugget. Do nugget, cara. Que você ia enchendo a barrinha, tinha que passar pro lado. Aí quando acabava o primeiro carrossel, aparecia uma setinha assim, que você arrasta pro lado. Cara, isso aí deu muito certo naquela época. Era um formato. Hoje já, se você fizer, acho que ninguém vai ver, não estranha. Não funciona. Na época não tinha nem Reels, né? Então, assim... Era IGTV, viu? Vocês me respeitam que eu sou tempo de IGTV. É isso aí, cara. Então, eu vejo que hoje o gestor de tráfego, ele tem que tirar da cabeça dele que ele vai fazer conteúdo para outro gestor de tráfego ver. Muito gestor vem conversar comigo e fala, tô fazendo lá, mas outros gestores estão vindo curtir. Empresário que é bom, nada. Por quê? O empresário, a maioria não sabe o que é os termos que você usa ali. Um CTR, CPC, taxa de conversão. Não, você vai ver o conteúdo do cara, é como instalar um pixel. Como é que você vai falar? CPC? Tipo, cara, o empresário, ele
quer um conteúdo, vou ser bem sincero aqui, só para dar uma linha editorial para os gestores, ele quer um conteúdo de bastidores ali real mesmo, como você faz para os seus clientes. Então, como a gente está falando, imagina qualquer outro nicho. Se o pintor ali, um pintor, ele for ali falando, cara, o tipo de tinta que ele usa, tinta, a selagem, e não sei o que e tal. Cara, eu não entendo nada de tinta. Só que se ele falar, cara, olha só, esse ambiente aqui ficou mais claro, esse ambiente aqui refresca mais com essa cor de tinta, olha o resultado desse ambiente, aí eu vou me interessar, porque é aquilo ali que eu quero no final das contas. Então, o empresário é isso. Você mostrar os bastidores, falar de resultados, falar de possibilidades. Eu acho que o empresário, ele é um cara que ele vê uma coisa e ele quer sonhar com aquilo ali. Então, ele é um cara que é sonhador. Então, ele comprou um produto, desenvolveu uma marca, ou revende produtos de outras pessoas, tem uma loja, cria alguma coisa e ele acredita no sonho dele. Então, se ele vê algum cara falando assim que, se você, um exemplo de um conteúdo, se você que é empresário e quer aumentar as suas vendas através de um conteúdo que ninguém está fazendo, e aí o cara ir criando essa temática de fazer o cara pensar, pô, eu posso sair daqui e ir até ali, eu posso aumentar as minhas vendas, eu posso aumentar meu faturamento, enfim, eu acho que tudo que envolve esse tipo de conteúdo é o que realmente o empresário quer. Então, o gestor, ele tem que ser especialista, por isso que eu falo, em entender do empresário e não só de entender do tráfego. Muito bom. Eu tenho um conteúdo que eu acho que se eu fosse gestor de tráfego, eu ia fazer esse conteúdo, velho. Eu acho que você devia fazer esse conteúdo. Legal, que ia explodir. Aí, tem um cara que ele faz ele não é gestor, né? Ele faz vídeo, Reels, para as empresas. Ele chega na frente da empresa assim, falando, mano, aquela empresa ali e tal, bora fazer um vídeo para aqueles pessoas. Não sei se tu já viu um cara assim. E eu vi de design desse aí já. E tem o de design e tem o de Reels, mano. Visual. Mano, aí o cara pegou um do sushi lá, eu não sei se foi combinado antes, mas ficou muito da hora. Se foi combinado, você é um gênio, irmão. Parabéns, né? Ele pegou o dono do sushi, aí ele botou o cara pra ir lá. Eu acho que foi combinado, tá? Mas, tipo assim, o cara que vê, o cara não normal, ele não saca. Né? Aí tá lá, ele do outro lado da rua, e o cara com um prato de sushi assim, ele foi pra fora, pra rua, e ele tirando a foto do prato de sushi pegando a fachada da empresa. Aí ele chegou pro cara, cara, o que tá arrumando aí e tal, não sei o que, você me conhece, já me viu e tal, não sei o que, não, eu tenho uma proposta aqui pra você, eu tenho uma proposta de a gente fazer um vídeo aqui pra tua empresa. E ele faz de graça pro cara. Então, acho que se o gestor de tráfego fizesse um conteúdo desse estilo, se pegasse um estabelecimento local, passasse na frente, chegasse lá, falasse, vou rodar uma campanha pra você. E eu fosse o cara, tirava do bolso mesmo. Porque ia rodar 100 continhas ali, mano, 100 reais, e chegar o lead pra pessoa lá, e ele mostrar que vendeu. Nossa, ia estourar muito. Muito massa. Eu vi de design disso daí. Tem um de design de fachada, né? De fachada, mas o que eu vi era até um gringo. O cara, ele nem vai na empresa. Ele joga no Google Maps, assim, ó, aquele Street View, daí ele solta, assim, o bonequinho em cima. Onde cai, se caiu, que é uma empresa, se não caiu uma empresa, ele troca. Se caiu onde é uma empresa, ele entra em contato, cria a identidade visual, envia. Mas, cara, genial essa ideia, cara. E, assim, alguns caras já fizeram prospecção de cliente. Eu já vi conteúdos nesse nível, mas para prospectar clientes. Nunca vi ninguém fazendo isso daí, de ir até o negócio, investir e já filmar ali, já configurar. Porque tu imagina, porque, cara, o tanto de lead que o cara vai mano, faz essa ideia e me marca. Vou marcar lá, com certeza. Vendecast. Cara, seguinte, a gente já tá encaminhando aqui pro final, mas eu queria que tu falasse o que você faria agora se você fosse começar do zero. Qual era o passo a passo, assim? Tipo assim, cara, a primeira coisa ia fazer isso, segunda é isso e terceira é isso. Qual foram as 3 coisas que você ia fazer? Começou do zero. Legal, cara. A primeira coisa é começar pelo conteúdo mesmo. Eu vejo que o seu cartão de visita, antigamente a gente ia fazer um cartão de visita, uma pasta. Então, o primeiro passo é o seu conteúdo. Sua base tem que estar estruturada. Não precisa nem ser um monte de conteúdo, mas o mínimo ali apresentável, os 3 posts fixados, os destaques, coisa básica. Isso aí hoje é o beabá da internet, do digital. Hoje, quem não faz isso é analfabeto digital, eu considero assim, porque isso é o mínimo que você precisa ter, o seu RG, sua identidade ali na internet. Isso é verdade. E o cara vai ver aquilo ali. Quem você for prospectar, o cara vai ver aquilo ali, independente do nicho e da forma como você vai arrumar esses clientes. Então, estruturando a minha base, tendo a minha base ali formada, se eu tivesse hoje começando do zero, eu iria focar em escolher um nicho. Então, apesar de eu não ser nichado, hoje a nossa agência lá, né, já passaram mais de 500 clientes lá dentro da nossa agência. Hoje tem mais de 100 clientes ativos. E, cara, equipe hoje com 18 pessoas na equipe, gestores, a gente treina gestores, tem social media, tem designer e diversos nichos. Porque
é uma estratégia também, e eu vejo que naquela época, né, como você falou, a gente recebeu um canhão de mídia de empresas de todos os nichos, então não fazia sentido. Não dava para perder a oportunidade. Nichar. Exatamente, mas eu vejo que hoje, se eu estivesse começando sem essa moral que eu tive, sem esse direcionamento que eu tive, eu escolheria um nicho e iria focar nele. Ser gestor de tráfego, especialista no nicho tal. Exato, e esse nicho eu iria escolher baseado ou numa afinidade que eu tenho, porque uma coisa é pegar você, por exemplo, você gosta de carro? Sim, você acha carro? Sim. Pô, você gosta de carro, você vai falar de carro, você vai ficar ali, trocando uma ideia top. Aí vamos supor que você não entende nada de câmera, aí você vai trabalhar com um fotógrafo, você não vai nem conseguir desenvolver aquela ideia direito. Vai ter repertório com o cara. Nichos que você tem afinidade, essa seria a primeira dica, ou que você tem um background, porque às vezes o cara trabalhou com um nutricionista, às vezes o cara era advogado, às vezes o cara trabalhou num escritório de contabilidade. Então, pô, se ele tem aquilo ali, por que não escolher aquele nicho? Se ele já tinha uma facilidade, trabalhava numa hamburgueria, trabalhava com delivery. Então, esse tipo de afinidade. E eu escolheria um nicho que tem a ver com mais captação de lead, que o cara possa ter um CRM. Por exemplo, uma hamburgueria, pô, o cara pode ter um CRM lá, existem algumas formas aí no mercado, mas normalmente não é um cliente que é uma venda consultiva ou uma venda que demanda um acompanhamento. O cara entra no cardápio digital, pede, e o máximo que ele tem que fazer é recomprar de novo. Então, você enviar algumas ofertas, alguns disparos, é muito simples. Inclusive, galera, falando de CRM... É isso aí, ó. Inclusive, galera, falando de CRM, a gente tem a Fire em CRM, se você quer administrar os seus leads, comandar os seus leads, se os seus vendedores eles perdem muito tempo com leads desqualificados, você pode usar a nossa solução aqui, que é IA com CRM integrado. Então é uma IA que vai filtrar os seus leads, vai qualificar os seus leads baseado nos seus critérios e vai colocar para o seu time de venda conversar só com aqueles leads que estão prontos para comprar o seu produto. Se você quer ter uma demonstração gratuita desse CRM, como é que ele funciona na prática e como você pode implementar aí na sua operação, você vai ler o QR Code que está aparecendo aqui agora e agendar a sua demonstração gratuita, beleza? É isso aí, né? E, cara, eu recomendo isso mesmo, né? Não tô falando isso aqui por causa do CRM nem nada, porque justamente esse cara que tem uma possibilidade... Que eu já pego aqui, eu sou ligeiro, cara, tá ligado? Perfeito. Mas eu recomendo de verdade mesmo, porque eu digo que o cara que trabalha com CRM, ele vai ter um nível de consciência maior. Então, se você for nichado, um nicho que você tem afinidade, background ali, ou interesse, conhecimento, e pegar esse nicho que ele demanda de leads, né? Então, você tem dois para escolher. Um que não demanda muito de lead e o outro que demanda. Eu escolheria esse que demanda. Então, cara, imobiliárias, empresa que vende consórcio, cara que é um advogado, um contador, enfim, o cara que ele precisa fazer uma cadência, precisa fazer que ele já tem um processo de venda ali, né? Que eu vejo que muita gente vai tentar vender hoje e vai vender para um cara que às vezes o cara nem tem o processo de venda. E aí, por mais que você faça um serviço legal, você acaba que... você não consegue gerar resultado pro cara, porque o cara chega o lead lá, ele não atende, o lead fica parado lá, ele não responde o lead na hora. E isso é interessante que você falou, você pegar alguém que já tem, já usa um CRM, escolhe já tem uma cadência. Cliente, né? É igual uns caras chegam assim pra mim, às vezes, cara, peguei meu primeiro cliente, às vezes vem uns nichos aleatórios assim. Já peguei cada nicho, cara. Teve um cara, o primeiro cliente dele era uma empresa que vendia fogões industriais. Aí ele veio pedir uma dica pra mim de como dar resultado. Eu falei, irmão, a minha dica que eu te dou é escolhe outro nicho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não existe isso, cara. É muito difícil isso aí. Qual foi os nichos mais doidos assim, que você já pegou, cara, lá na agência? Fogões industriais, porque eu também já fiz muita consultoria, né? Na época do Pedro Sobral ali, eu participei do programa dele lá de mentoria e eu era um dos mentores, então eu fiz mais de 200 consultorias ali. Cara. Então era assim, ó, específico pro cara, né? Isso é mais uma das coisas que me ajudou na comunicação ali também, né? Mas, cara, ali vinha de tudo, fora isso, no Instagram, no meu canal, enfim... em fogões industriais, que era uma empresa que instalava gás, então aqueles gás que passam assim, aquele encanamento. Encanamento de gás. Cara, eu achei isso extremamente específico. Funerária é uma coisa que a gente sempre dá risada assim, mas até que não é tão incomum. Não é incomum. É estranho, né? Você fazer anúncio para uma funerária, é um negócio que não é muito comum no nosso dia a dia. É uma coisa que, enfim, a gente sempre, né, fala, nossa, pegou uma funerária e tal. Mas cara... Fora isso, vem alguns serviços, já veio coisa que envolvia umas pedras, assim, que a mulher fazia um trabalho com as pedras, e aquela pedra ela tinha um significado, que aí ela vendia cada uma dessas pedras ali. Basicamente era alguma coisa assim. E eu, nossa, fiquei ali
tentando entender. E assim, é engraçado que quando você começa a fazer muito a mesma coisa, até mesmo brinco com esses caras que pegam um nicho muito difícil, porque o cara tá começando, né? Então eu falo, cara, escolhe outro. Mas pra gente que já tem esse padrão mental, que tudo que você vê, eu tenho certeza que qualquer lugar que você vai, você já começa a imaginar ali. Começa a fazer umas contas, começa a fazer como é que o cara vende. Ou se fosse você, como é que você faria? É igual com a minha mulher, entra no restaurante, eu já fico vendo assim, mano, aqui tem 10 mesas. 10 mesas tem 4 pessoas. Tem 4 pessoas. Mano, o ticket médio aqui deve ser uns 400 conto. Esse cara tá ganhando dinheiro com força. Você já tem um padrão mental na sua cabeça. Eu vou no cinema e fico falando, cara, tem 200 pessoas aqui, mano. Cada uma pagou 90 isso aí, conto. Cara. É a nossa mente. Isso já aí. Fico fazendo pega conta. O calculador, quando pega o calculador, já era. Aí já era. Calma aí. Vai sair dali com o negócio pronto. Mas a gente, cara, até mesmo pegando nichos extremamente específicos assim, a gente consegue fazer. Por quê? Para você vender qualquer coisa e criar esse processo, tem que entender do processo de venda, que é o mesmo. O que vai mudar é você trabalhar aquele nicho, é trabalhar mais na dor, no desejo, na necessidade. Se for dor, desejo ou necessidade, quais são os gatilhos ali que vai encaixar melhor? O que vai ser uma coisa disruptiva ali? Quais são as objeções? Cara, você dominou isso aí, você faz tráfego, você vende qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. É igual tem também, né? Galera que é vendedor, eu não me considero assim um vendedor, até porque eu não faço reunião de venda mesmo. Quem faz é meu sócio. Quem sabe um dia você não traga ele aqui pra falar só de venda. Bora de fazer assim. De venda mesmo, né? Tá convidado, viu? Porque ele tá comigo nessa jornada, lado a lado, também 100% focado, nunca desfocou e ele sozinho carregou as reuniões aí da agências, reuniões de mentoria e consultoria. Mas eu digo que esse cara... Ele vende qualquer coisa, né? Quem brinca assim no mercado que fala, o vendedor bom, ele vende até, como é que fala? Casa pegando fogo. Casa pegando fogo, vê um negócio da neve, o cara vende até não sei o que na neve, cara, vende tudo, irmão. Gelo pra esquimó. Gelo pra esquimó, esse cara vende, porque ele entende o processo da venda, né? Aí já é outro assunto, né? Cara, e hoje, tipo assim, você que tem uma agência que ela é multinicho ali, né? Pega vários nichos. Qual que você acha que é o melhor tipo de cliente? Cara, esse cliente aqui, se eu pudesse, eu pegar só médicos, só clínicas. Qual é o nicho assim que você acha que é legal, top? Não que os outros não sejam, aqui a galera também entende tudo deturpado também. Mas qual o nicho assim, você vai? Cara, pra mim o melhor nicho ou os melhores nichos são esses aqui. Eu posso listar aqui os nichos em si, mas eu já começaria falando que são os nichos que o ticket médio do cliente lá é alto. Então, você pega ali, por exemplo, imobiliária, clínicas e consultórios que realizam procedimentos estéticos de médio alto padrão ali, dentistas também, lojas de carro, móveis planejados, você tem alguns tipos de serviço, né, que a pessoa faz ali um serviço, por exemplo, de uma coisa até simples, mas é caro, jardim vertical. É uma coisa que, se for ver para fazer mesmo, não é barato. E eles têm uma margem boa em cima daquilo ali. Então, todos os nichos que o ticket médio deles é alto... Que para ele, se pingar um lead qualificado, ele fechar uma venda ali, já é um estouro pro cara. Tá estourado. Agora, pensa você cobrar ali R$ 1.500 de uma hamburgueria, mais R$ 1.500 ali de tráfego, 3 mil por mês. Quantos lanches ele não tem que vender para ele ficar, às vezes, no 0 a 0 em termos de faturamento, aí depois no 0 a 0 em termos de lucro ali, e para ele começar a ganhar alguma coisa com você, cara. Faz sentido. Tem que vender muito lanche, irmão. Então, assim, não desmerecendo, conheço muitos amigos que trabalham só com hamburguerias, só com gastronomia e dão muito certo. Tem agências extremamente escaladas nesse nível, maiores do que a nossa até. Mas é a dica que eu daria, né? Para quem quer visualizar aí o cliente ideal, eu vejo que são esses nichos aí, esses tipos de cliente. Se você pegar esse frameworkzinho ali e jogar no chat, fala assim, chat, me dê 50 nichos que tem a ver do melhor pro pior, que tem a ver com que recebe lead, que pode trabalhar com CRM, que o ticket médio de venda dele é alto e que ainda a margem de lucro dele é alta. Você jogar isso aí lá, meu irmão, ali é o local que você vai... Estratégia pra vocês, hein? Você vai escolher assim, pode escolher. E aí, se fosse pra eu escolher ainda, eu escolheria um que eu olhasse, faria uma pesquisa ali em alguns perfis de Instagram, vendo algumas coisas, um que não tenha tanta gente, que eu pudesse nadar sozinho ali, sabe? Muito bom. Sei lá, um que eu vejo que não tem muita gente, por exemplo, é muito bacana, energia solar. Energia solar é um negócio bom, um negócio de ticket alto, CRM, lead, tudo, nesse padrão que eu determinei aqui. E eu não vejo muitas agências nichadas em energia solar. Então, a questão não é nem o nicho em si, mas é o perfil do cliente que importa, né? Total. Muito bom.
Matheus, cara, foi um prazer ter você aqui, cara. Gostei bastante mesmo. Muito, muito bom mesmo. Muito rico aqui o que a gente conversou. Eu queria que você deixasse um recado aí pra galera que assistiu esse episódio até agora. O que você falaria pra essa galera que às vezes tá aí, agora com a internet, um monte de informações, a galera tá mergulhada ali com muita informação e acaba que quer ir pra um lado, quer ir pra um outro e acaba não tendo resultado em nada. Qual é o recado que você deixa pra essa galera? Legal. Cara, na minha época já era assim, de você aprender num dia e executar no outro. Hoje em dia, com informação a rodo, com o ChatGPT, inteligência artificial, informação já não, vamos dizer assim, não vale de nada. O que vale mesmo é a execução. Então, a dica é executa, aprende hoje, já executa amanhã, não espera aprender tudo para depois executar. E aproveita as oportunidades, porque eu, digamos assim, gerei essas oportunidades, outras eu só aproveitei mesmo porque vieram até mim. Se eu não tivesse me forçado a fazer aquele vídeo lá com o Sobral naquela época, talvez eu nem estaria aqui hoje. E foi uma atitude de falar, cara, eu vou fazer esse negócio aí. Entrou num desafio ali. Cara, engaja com as coisas, entre nos desafios que hoje tem muitos aí na internet, muitos produtores de conteúdo, enfim. Chama atenção, lê, se destaca. Chama atenção, se destaca, cria oportunidade, aproveita essa oportunidade, aprende hoje, executa amanhã, que é isso aí. Irmão, tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Outra coisa, como é que a galera te acha aí? Fala pra galera, qual é o teu Instagram, teu YouTube? Legal. Cara, pode procurar Matheus Palma, né? O meu Instagram é @o_MatheusPalma. No YouTube tem o meu canal, Matheus Palma, e tem o da G Media Marketing, que é a nossa agência. Então ali a gente fala, né? Tem uma distinção ali de conteúdo, você pode acompanhar os bastidores da nossa agência. São os 2 canais principais aí pra galera conhecer. E é isso aí. E pra galera que quer entrar na tua comunidade, pô, gostei desse cara, eu acredito que esse cara, eu gostei da energia dele, quero aprender com ele. O que a pessoa tem que fazer pra ter a oportunidade de entrar, ter uma vaga ali na tua comunidade? Legal, cara. Hoje a gente tem ali o Método Navegantes, que é a nossa comunidade mesmo, no Facebook, grupo no WhatsApp, as aulas, o ecossistema de negócio local mesmo, onde a gente ensina sobre o cara ter agência, o cara ser gestor, o cara aprender as estratégias, captar esses clientes, converter esses clientes. Então, assim, o processo completo. Esse seria o principal, completo, né? Então, na minha bio lá tem Método Navegantes. Muito e aí, bom. se o cara não quer começar já pelo curso principal ou pagar mais caro nesse curso ali, que nem é tão caro assim, mas vamos dizer ali que é o principal. Tem o curso ali, cara, de 97, tem o curso de R$69, que é ensinando o cara a rodar um tráfego simples. Porque eu falei, muita gente até me pergunta, nossa, por que você cobrou tão barato nesse curso? É curso para vender outro curso? Ou é um curso que tem uma aula lá e um pitch para você comprar outro curso? Eu falo, não, cara, é porque eu identifiquei que na minha audiência, vamos dizer ali, 80% das pessoas são iniciantes, cara. Muito não bom. sei porquê, mas uma galera iniciante se identificou comigo e não acho ruim, porque os iniciantes também querem alguma coisa, né? Eu não tenho que... Pô, eu poderia ser posicionado só para falar com grandes donos de agência e grandes mentores, mas eu agradeço pela audiência que veio até mim, que confia em mim, por isso que eu criei esse produto. É um produto legal mesmo para o cara aprender ali o básico, não é nada extenso. Então é um negócio para o cara pegar e começar assim, sabe? E depois ele vai avançando naturalmente ali, sem forçar nada. Mas galera, a gente vai deixar o link que tá na bio dele, vai deixar aqui embaixo, tá? E aí você pode acessar, se você já é mais avançado, você entra no curso completo. Se você quer iniciar e conhecer um pouco mais do trabalho do Matheus, você entra no curso. Mas o importante é você entrar e tomar uma decisão e fazer alguma coisa e parar de ficar aí só rolando tela na internet e não fazendo nada, enchendo o saco de todo mundo aí, beleza? Então é isso, galera. Ó, compartilha esse episódio aqui com aquela pessoa que você falou assim, cara, você precisa conhecer o Matheus, você precisa assistir aquele episódio. Pô, o cara abriu a minha mente com relação ao tráfego para negócio local, criar um negócio, aprender a ser um gestor de tráfego. Então, ó, você vai compartilhar isso aqui, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? E esse aqui. E segue a gente também lá no Instagram, galera. A gente não tá postando tanto lá no Instagram, porque foi muita coisa agora ao mesmo tempo. E a gente tá estruturando ali o Instagram pra gente voltar com os cortes lá e os conteúdos. Inclusive, a gente tem uma comunidade de cortes. Se você quiser entrar pra nossa comunidade de corte, é gratuito. Você entra aqui, tem live todo dia. Tem live todo dia lá para você com os conteúdos do Vendcast, como fazer um corte viralizar, você crescer a sua página, beleza? Vamos deixar o link aqui embaixo também. E é isso, irmão, tamo junto. Espero que você venha uma próxima aí. Gostei demais do nosso bate-papo. Valeu demais. É isso, fechou? Falou, galera. Vejo vocês no próximo Vendcast. Até mais.